Boa tarde, boa noite, depois de hora que vocês estão voltei com tudo hoje. Eu vou explicar assunto de história e eu lembrei assim no canal. Hoje estou de volta. Brincadeiras à parte, hoje eu vou explicar sobre as agitações políticas que aconteceram na Europa no século XIX. Teve a restauração e revolução com a derrota de Napoleão, que era disputa do antigo regime com os liberalistas econômicos. Teve a revolução de 1820, que era inspirada no nacionalismo e buscava conscientizar o projeto de construir um Estado nacional, ou seja, nosso inimigo sempre é o externo, nosso amigo nunca vai ser interno. E agora eu vou pegar aqui uma parte para ler para vocês, que fala aqui, que a Revolução de 1820 apresentou um ingrediente novo, nacionalismo, que conscientizava um projeto de construir um Estado nacional, E com isso, com essa onda revolucionária de 1830, a França começou a instituir, após o rei Carlos X, restituir as ordenações de Július, que acabava com a liberdade de imprensa. E aí teve a Primavera dos Povos, que aqui no livro também relata aqui, tem um mapa aqui das guerrinhas que aconteceu, Guerrinhas sem nada mais. Deixei a imagem que vocês não estão vendo agora. E com isso ocorreu a primeira onda revolucionária, que foi da Primavera dos Povos, no qual, em 1848, os franceses proclamaram a Segunda República. E os ideais nacionalistas reivindicaram os trabalhadores, que mobilizaram a partir de uma grave crise econômica que estava acontecendo ali na Europa. Teve combinações de ideias liberais, como nacionalismo e as questões sociais. Foi uma inovação contra a política conservadora. E com isso a França, como falei, teve início a Segunda República e a burguesia manteve-se no poder. No Império Austríaco, o trabalho servil no campo foi abolido. Com isso surgiu o nacionalismo, como falei, no qual o maior legado que Napoleão deixou foi esse após sua morte. E a comunidade compartilha um idioma, uma cultura, o povoado em comum, que seria aqui eu sou o roteirinho, que compartilhavam uma só coisa, entendeu? Com isso trouxeram de volta os heróis nacionais antigos, que fizeram algo importante, para passar para eles o que teve, de importante, e que, como eu falei, a superioridade das nações umas sobre as outras. Com isso eles falavam que sempre o inimigo é o externo, nunca é o interno. Surgiu o romantismo, que mostrava a identidade nacional do país, romantizava, como fala no Brasil, que teve alguns mostrando sobre a identidade, cultura, literatura. E teve a revolução praeira, que era o descontentamento com a falta de emprego e o controle que Portugal exercia sobre o comércio, no caso, no Brasil. Com isso começou as unificações na Itália e Alemanha, no século XIX, mais ou menos, a questão dividida entre duas Sicílias e a austríaca. Mas com o passar do tempo, Giuseppe Garibaldi organizou os camponeses do exército, que ficou muito conhecido como os Campos Vermelhos, e se apossou no Reino das Duas Cilícias. Após isso tudo, unificou, e Vítor Manuel II foi o rei, e Veneza, por sua vez, foi incorporada, de volta em 1866 e 1870 Roma, que virou até a capital da Itália. E a Alemanha foi como Levi. A Alemanha estava dividida na Europa Central toda, e com isso, reunidos na Confederação Germânica do Norte. E o crescimento industrial todo que a Alemanha estava levou muitos grupos a crescer e unificar, porque eles poderiam ultrapassar a Inglaterra e ter mais dinheiro, ter seu país mais forte do que a Inglaterra. Com isso, Bismarck se tornou chanceler da Prússia, que o primeiro-ministro, o rei imperador. Por meio da guerra se formou, foi a Confederação Germânica do Norte. E a Guerra Franco-Prussiana, que fez a França declarar a guerra à Prússia, que rapidamente venceu esse conflito entre os dois países. E com isso Bismarck conseguiu unificar tanto o Estado do Norte, tanto o Estado do Sul, e tornou chefe militar da Alemanha. E, se não me engano,
tem um nome que eu não vou lembrar, vou até pegar aqui pra vocês verem, que ele se tornou o rei, né? Que ele virou chefe militar e outro virou o rei. E foi exatamente esse daqui, ó. Eu não tá falando besteira, eu vou falar, né? Porque tem no livro. Que foi, eu lembrei, Guilherme I. Nem precisa olhar, Guilherme I. Que foi coroado, né? E Bismarck, como eu falei, virou o primeiro chefe militar, né, da Alemanha. E com isso teve a expansão industrial, que levou as condições socioeconômicas na Europa, né, que se expandiu pela Europa toda, intensificando muito a urbanização, instalação de novas fábricas, mas lembrando que sempre no início, por conta de na fábrica não precisa tanto trabalho que tem as máquinas, e lembra que a gente está na segunda revolução industrial agora, com isso ainda tinha muito trabalho artesanal que levava muito mão de obra assim de pessoas que não eram tão renomadas, entendeu? Lembrando que sempre teve luta de classe entre burguesia e proletariado, como sempre seja o rico e o pobre, e com isso surgiu a livre concorrência da massa típica do liberalismo, ou seja, quem se esforça mais está lá no topo, como o próprio liberalismo fala que a gente já vai falar. Com isso teve aqui o desenvolvimento técnico e científico, com novas, né, produções, com novas máquinas, para melhorar e sempre facilitar os afazeres do dia a dia ali na indústria, entendeu? Com isso teve a exposição universal que começou lá na Inglaterra por ser o primeiro país a, né, mostrar para o mundo a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial. Com isso teve as exposições universais que acontecem até hoje, deixa eu uma foto aqui, que eles mostram, né, as produções, as novas máquinas, o que tem de novo ali na época, entendeu? E com isso aqui, grandes aqui, eventos de colaboração e desenvolvimento tecnológico, mas apesar da demonstração do triunfo do capitalismo e da civilização europeia, percebi as péssimas condições de trabalho que os proletariados tinham. Esgotos, céu aberto, não tinha banheiro, não tinha lugar bom para dormir. E agora surgiu o realismo, que veio para combater o romantismo, como eu havia falado anteriormente, que a ciência levaria o ser humano a um progresso, né, maior, e respondia diretamente com o romantismo, trazendo a razão, entendeu? E a realidade das coisas, mostrando que o realismo era frio, entendeu? Era algo frio, mas sabe, era algo tipo alegre, entendeu? Romantizando, entendeu? Era algo mais realista. Por exemplo, tem as imagens das pinturas da época da Revolução Francesa, entendeu? Aquela mulher com a bandeira, tipo aquilo ali, realismo. E agora a gente vai falar sobre razões versus a fé. A ciência foi desenvolvendo, e tomou conta e deixou que a igreja perdeu a credibilidade e, né, a influência dela baixou, mas se surgiu para novos temas ser pautados, como qual será a nossa origem, qual a origem do mundo. Começou a ser pautado mais ou menos nessa época. E Lamarck falou que o órgão que foi mais usado, né, que seria a teoria da evolução das espécies, que o órgão mais usado teria mais a se desenvolver e menos usado atrofiar, encolher no caso, né. E a teoria da seleção natural de Charles Darwin falava que o grupo se adapta melhor com o ambiente, tipo a vegetação da gente se adapta. Os camilos, os animais, por exemplo, o camelo se adapta à seca, entendeu? Tende a evoluir. Ele falou progredir. E o darwinismo social foi algo, tipo, na minha opinião, ruim, porque, né, ele defendia que os seres humanos são desiguais para sobreviver, e eles ideias, né, que eu falei aqui, ó, que eles têm que competir entre si, né? Depende do darwinismo social, depende da sua opinião. Eu falei só superficial aqui, mas vai depender mais da sua opinião. E eles classificavam os arianos, né, que as pessoas brancas, e as pessoas negras, né, judeias, né, indígenas, que eram mais fracos, tinha negroide, né, mongoloide, esses nomes, e era tudo preconceito. E eugenia que fala que os humanos com brancos, né, branco com branco, pá, tem uma raça melhor, a raça branca, só que isso já foi comprovado e tem nada a ver, literalmente nada a ver. Nós somos iguais, só não dá pena ali por causa do conto de algumas coisas, né, isso na biologia, mais miscigenação, mas não é algo que vai só porque eu sou negro quer dizer que eu sou ruim, sou, né, sou fedido, sou um lixo, entendeu? Todos nós somos iguais. Com isso agora eu vou abordar mais a ideia falando sobre as ideologias, que foi tudo. Lembrou que ideologia, ele fica com ideologia. É o conjunto articulado de ideias, valores, opiniões,
crenças que reforçam as relações, né? Confirmando uma unidade entre si. O liberalismo, lembrando que é algo por capitalistas que são os burgueses daquela época, né? Que queiram botar seu preço no mercado, porque o Estado que botava. Ah, não, eu quero esse preço e acabou. Entendeu? Isso até que por um lado é prejudicial. Com esses burgueses que colocavam seu preço, o mercado era livre, ou seja, se eu vendo não sei, esse relógiozinho aqui por R$5, meu amiguinho também pode vender isso aqui por R$2, e a gente tem a concorrência ali pra ver qual preço baixa mais. Isso é tão livre no mercado, e não eu vim aqui e falar tipo assim, isso aqui vai custar R$300. Por quê? Porque o Estado quer. Entendeu? Isso pra mim, na minha opinião, é muito ruim. E falar que os indivíduos eram livres, você tem direito de trabalhar, estudar, entendeu? E que vai botar você lá no topo é o seu esforço. E vai que sou um herdeiro da vida, eu não sou assim. Tem tradições, mas isso vai de cada pessoa e do que você entende. Nacionalismo, como eu falei, é aquela ideia de nação, entendeu? Que temos que defender o nosso país, os nossos inimigos são os de fora, e isso foi muito mal não, foi muito usado mal, por causa que muitas vezes ocorria guerras, por causa do nacionalismo, porque falam que a gente tinha que defender nosso país, né, guerrear, isso mais antigamente, mas hoje tem vestícios ainda, mas lembrando que todos nós somos uma família, por isso que a gente tem que guerrear e defender nosso país. O socialismo buscava igualdade tanto econômica quanto social e favorecer a classe operária, diferentemente do liberalismo, como se fosse um Flamengo e Fluminense da vida, no qual o socialismo é um Flamengo e Fluminense e o liberalismo é um Flamengo e Fluminense, são rivais, tipo isso. Eu entendo, assim, isso surgiu no período da Segunda Revolução Industrial, naquela época, como eu havia falado. Então o socialismo utópico, que é liberado por Owen, Charles Fourier, não sei pronunciar direito, no qual eles passavam a ideia do socialismo que de fato criticava o liberalismo, só que não chegava a mostrar provas concretas de como solucionar isso. E com isso, Karl Marx falou que não tinha provas, era um sonho, entendeu? Era totalmente impossível de se colocar em prática. Com isso, o socialismo científico teve esse mesmo Karl Marx que eu falei, e Engels, no qual que ele trazia mais essa parte da ciência, trazendo materialismo histórico mais dialético, igual a mais-valia, no qual o proletariado se esforçava, sei lá, pra vender, tipo, isso aqui, que como eu falei, que era R$300, se ele produzia, tipo, 100 isso aqui, mais de 100 isso aqui todo mês, e só recebia R$1.000, entendeu? Que literalmente só, tipo, sei lá, uns 3 disso aqui, entendeu? Só que ele produzia bem mais, e com isso, o socialismo foi basicamente isso, né? E no caso, ele falava também que o trabalhador deveria, né, realizar uma revolução, ditadura proletariada ou revolução dos proletariados para tomar o poder. Isso é o anarquismo, que era literalmente o pessoal mais radical possível, que eles até falavam, entendeu? Que a gente deveria ser ateístas, anticlericais, fim das classes sociais, que a gente deveria ser totalmente radical, né? Sobre qualquer tipo de hierarquia, dominação política e religiosa possível. Literalmente aquele pessoal mais radicalzão, entendeu? E combater. Por isso, como eu falei, baseado na sua própria autogestão e não depende do Estado, a abolição do Estado totalmente. Basicamente o assunto é esse. Se você teve alguma dúvida, pode falar aqui embaixo. Eu olho e respondo tranquilamente. Esse dia eu vou ter querendo voltar mais. Vou estar com aquela, né, continuação de conteúdo que a gente tinha parado. Que eu tinha parado também por conta da correria da vida, né? Muitos afazeres, mas eu tava tentando mandar pelo menos um vídeo por semana pra não deixar o canal tanto parado como ficou. Acho que foi tipo cerca de 3 meses, 4 meses, nem lembro mais direito porque eu cheguei a ver. Mas muito obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreva no canal, diga alguma coisa aí, fala, eu gostei, legal, eu não gostei, pode ser que não gostou mesmo, não ligo não. Eu falo, não gostei, muda isso. Do jeito de explicar. Qualquer coisa aí, muito obrigado. Deus abençoe vocês, tenha uma ótima noite.